Olá, estamos no ar com mais um Na Torcida e hoje vamos falar de uma modalidade que surgiu nos Estados Unidos na década de 90, chamou a atenção de oficiais das Forças Armadas Americanas e foi parar nas academias. É o CrossFit e a partir de agora a gente vai saber mais sobre esse universo. Fique com a gente! O CrossFit é uma atividade que proporciona uma grande redução de gordura corporal e ajuda a manter a forma física. Vamos acompanhar a reportagem e entender como é a rotina de alguns praticantes da modalidade. Imagine um negócio que cresce 1000% ao ano. Essa onda de crossbox, crossfit, cross-funcional ou como você queira chamar, é de fato um fenômeno. De 2013 para cá, foi registrado um crescimento de 5.900% no segmento. O MMT é como isso tudo se chama, e é a sigla para Mistura de Modalidades de Treinamento. Um esporte que exige muita disposição e conta com adeptos pelo mundo todo. Uma delas é Bruna, que pratica crossbox há cerca de 1 ano. Aí uma prima minha acabou me convidando quando o box abriu, né? E eu fiquei um pouquinho na dúvida assim, se eu começava ou não, porque é diferente, querendo ou não, é diferente, é um treino diferenciado. E eu aceitei o convite para uma aula experimental e foi que eu comecei e me apaixonei pelo cross. Mudou totalmente, tanto que o meu primeiro plano eu fiz para 3 vezes na semana, mas antes ainda de fechar um mês eu já mudei para livre, para todo dia. Só de ver eles treinando, eu já estou ficando cansada, mas essa galera treina forte, na busca de uma vida saudável, com muita vontade e disposição. O que você precisa para começar é bem simples, você tem que ter disposição, tem que ter vontade, você tem que ter aquela gana de sair da zona de conforto. Entre as atividades do MMT está o levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica, levantamentos básicos, exercícios cíclicos e exercícios funcionais. O objetivo principal é propiciar aos praticantes a melhoria do condicionamento físico geral. O Jonathan estava em busca de uma atividade física. Gostou tanto do treinamento que resolveu investir. Hoje, além de aluno, ele é dono de uma academia crossbox. Eu estava procurando alguma coisa que eu gostasse de fazer, que não fosse muito repetitiva e tal. Então, eu procurei... Amigos me falaram que era uma modalidade boa, que não enjoava. E eu comecei a praticar e gostei, né? Gostei muito. Os exercícios parecem complicados, mas a coach Jordana explica que as atividades podem ser adaptadas a cada aluno. Não, começa bem devagar, bem leve, né? A gente sempre começa conforme a limitação de cada um, então é bem adaptado, você pode vir, pode ser uma pessoa obesa, um idoso, um sedentário, qualquer pessoa pode vir, chegar, que a gente vai conseguir adaptar conforme você conseguir fazer. Sempre vai passar por um processo de adaptação e após esse processo a gente consegue ir evoluindo aos poucos, colocando carga, fazendo exercícios mais difíceis. Então sempre a gente pensa na qualidade de vida do aluno. E assim, o MMT vai conquistando adeptos, contribuindo na construção de uma vida mais saudável. Eu era uma pessoa, há uns 3 anos atrás, 4, bem sedentária, não fazia nada mesmo de exercício, né? Fui mudando aos poucos, eu sempre digo, quando me pedem uma opinião, eu sempre falo, tenta achar alguma coisa que você se encaixe, alguma coisa que você goste. Tem gente que se encontra numa dança, ou até mesmo na musculação, né? Enfim, o cross, assim, pra mim, não sei, a minha experiência, e com várias pessoas que eu converso, que começaram, é totalmente diferente, é uma família mesmo, né? E para falar um pouco mais sobre CrossFit, hoje os nossos convidados são o Nathan Tafarel, professor de CrossFit, e o Roberto Lampugnani, que é praticante da modalidade. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Obrigado. E aí, como é que vocês começaram, como é que entraram nesse universo do CrossFit, ou como é que o CrossFit entrou na vida de vocês? Então, eu sou formado aqui pela UNO Chapecó. Eu tive contato com a ginástica artística com a professora Márcia. E o que aconteceu? Como ginástica ela faz muita parte
do treinamento de CrossFit, eu acabei recebendo uma proposta do dono do box, que como a gente chama o espaço do CrossFit, para trabalhar com ele. Desde então eu estou atuando, fazem mais ou menos quase 2 anos, com a área. Certo. E você, Roberto, como é que começou aí essa tua rotina com CrossFit? Eu praticava musculação e eu conheci o CrossFit através das redes sociais mesmo. Então, tive alguns amigos que começaram a ir na box, então eles me fizeram o convite para participar e eu fui junto. E aí você foi junto, você estava contando que você continuou, os amigos alguns já pararam, né? Isso, os amigos tiveram que parar por causa de algumas coisas, mas eu continuei. Certo. E a gente teve a oportunidade de dar uma circulada aí também por algumas academias e pelo que a gente tem pesquisado e lido também sobre o assunto, é uma modalidade que cresceu muito e muito rápido, assim. Por que vocês atribuem, especialmente você, Nathan, que houve essa adesão tão rápida e de tanta gente ao CrossFit? Eu acredito que ela seja por causa da falta de atividade para adultos. Se você parar para olhar, a grande maioria das pessoas que praticam o CrossFit são adultos e quando você fala em atividade, você trabalha ou com futebol, vôlei, ou é lazer, sair num bar, numa festa. E daí, como o CrossFit ele trabalha com um grupo, por exemplo, pega ele, por exemplo, tu vai trabalhar com 5, vai treinar com 5, 20 pessoas junto, é divertido, você cria uma comunidade lá dentro e todo mundo acaba fazendo a mesma coisa, virando amigo, fazendo festa. E outro fato foi o esporte, ele acabou se tornando um esporte, nós temos competições em que o pessoal vai junto, se diverte, acredito que seja isso que trouxe essa adesão muito grande. O CrossFit, ao meu ver, ele não repete muita coisa todos os dias, ele é mais diversificado do que quando você pratica musculação em si. Então essa diversificação, ela é uma coisa boa. Certo. E ele não é tão solitário, porque às vezes o treino de musculação ele acaba sendo um pouco solitário. Ele é basicamente solitário, é sozinho. É como ele falou, como a gente muda todos os dias, todo dia é um treino novo, por mais que seja o mesmo exercício, você cria uma proposta diferente e a pessoa tenta se superar. Então, tipo, é muito comum o pessoal ir lá, treinar, olhar para o lado, o pessoal tá morrendo e tu tenta motivar ele do lado. Sim. Agora, Nathan, como é que foi a tua preparação? Porque o CrossFit ele é relativamente novo, né? Como é que foi a tua preparação para entrar nesse mercado? Que tipo de curso, por exemplo, você teve que fazer para poder também ensinar outras pessoas a atuar nessa área? Então, como eu falei, a parte de ginástica eu já sabia, mas eu tive que acabar adaptando ela. Eu fiz alguns cursos de ginástica voltados para o CrossFit. Eu tive que também aprender uma parte que eu não sabia, que era o levantamento de peso olímpico, o trabalho que o pessoal faz de tirar uma barra do chão, jogar acima da cabeça, que é bem técnico e é seguro, só que pode ser perigoso dependendo de como você faz o levantamento. Ele está aqui para dizer que isso é verdade. São cursos que no Brasil estão crescendo bastante, o CrossFit trouxe isso de uma maneira bem legal, e hoje em dia você encontra cursos do sul ao norte do país com uma qualidade muito boa. Certo. E você, Roberto, que dificuldades, que diferenças aí você encontrou? Foi difícil se adaptar a essa nova modalidade? É meio difícil no começo, sim. Eu acho uma coisa que é muito boa no CrossFit é que a gente treina muita técnica. Então, antes de você pegar muito peso, você aprende bem a técnica. Todo dia a gente treina alguma técnica em específico para depois ir aumentando os pesos. Então, ela fica, de certa forma, mais segura, ao meu ver. Certo. Agora, falando um pouquinho dos benefícios do CrossFit. O que a gente pode citar aí, além dos que a gente já conhece, né? A questão de manter a forma física, a redução da gordura. Que mais que ele traz de benefício para quem pratica? Olha, como você falou, a redução de gordura, tu tem também, por exemplo, tem aumento de massa magra, tu tem essa manutenção da massa magra, isso tem um fator bem legal que é a questão social. Você poder praticar uma coisa com seus amigos, se divertir fazendo isso, como a gente estava falando antes, o pessoal acaba gostando tanto que vicia e quer treinar de segunda a segunda. Então ele deixa de ser somente um treino que você vai cansar, vai ficar mal, para um momento que se torna agradável. Tu vai lá, encontra um amigo, tu se motiva mais para ir. Então ele acaba virando um evento social também.
Certo. Roberto, você que já vinha de outra atividade, assim, o que você percebeu que mudou na tua rotina, na tua qualidade de vida aí, depois que você começou a praticar o CrossFit? Eu percebi que eu tenho mais disposição durante meu dia a dia, e a questão do cardio também mudou bastante, porque a gente tem bastante treino com cardio também. E uma coisa legal do CrossFit é que a gente às vezes faz muito treino em dupla. Isso motiva, porque às vezes tu tá lá, tu não consegue fazer algo, e a outra pessoa tá lá, vamos, você consegue, sempre te motivando, né? Ah, isso é bacana. Agora, a gente tem visto também um universo muito grande, assim, CrossFit, crossbox, tem cross muita coisa, né, quando a gente vai ler sobre esse assunto. Tem diferença de um para o outro? Basicamente, quais seriam essas diferenças? O que acontece, porque acontece um erro de interpretação. CrossFit é uma marca, assim como o McDonald's é uma marca, mas o treino em si se chama, quando você une modalidades. Então você vai trabalhar com ginástica, com cardio, como ele falou, corrida, bike, natação, se você tiver disponibilidade, levantamento de peso olímpico, e você coloca tudo isso num treino só. Isso seria o treinamento de modalidades mistas. Então você conecta essas partes. O CrossFit é simplesmente o nome que cresceu. Então, por exemplo, o box é o local. Então, por exemplo, tu bota crossbox, box alguma coisa, ele atrela, ele acaba sendo relacionado, mas o CrossFit em si é só a marca. Certo, entendi. E o CrossFit, a modalidade, tem alguns exercícios que são próprios dele, assim, né? E algumas terminologias também. O que você podia citar aí pra gente, explicar um pouquinho sobre os exercícios, sobre os termos que vocês usam nas academias? Por exemplo, a gente trabalha com muita nomenclatura em inglês, por exemplo, WOD, que seria Workout of the Day. Seria o tipo treino do dia, daí warm-up. Muitas das expressões que a gente usa são em inglês, a gente explica ou a gente coloca do lado da tradução normal. A gente tem muitos, por exemplo, o wall ball, o thruster, por exemplo, que é um agachamento com a barra na frente, no qual a gente desenvolve acima da cabeça. E é meio complexo dizer de todos. Claro. É que sem demonstrar acho que é difícil, Sim, tem que explicar cada um deles. Uhum. Mas tem muitas coisas, por exemplo, caminhada na parada de mão, que é mais ginástico, e no qual você fica de ponta cabeça, vai caminhando e seja por distância ou tempo. Certo. Agora você falou das questões da ginástica. Como é que faz uma pessoa que chega lá, de repente, para começar? No meu caso, por exemplo, flexibilidade muito ruim, coordenação motora pior ainda. Essa pessoa vai dar conta de fazer esses exercícios? Sim. O que acontece é o seguinte, você não vai... Talvez demore mais um pouco. Mas você, por exemplo, supondo que no dia serão vocês dois. Ele já treina mais tempo, então ele sabe já como a gente vai trabalhar, ele sabe aonde ele está e é mais fácil, porque eu conheço ele, então é mais fácil eu conduzir alguma modificação. No seu caso, eu vou ver primeiro como você se movimenta, como você se orienta, para daí eu pegar, a gente vai começar lá atrás, vamos crescendo devagarinho, para que você também se divirta na aula, você saia de lá aprendendo e não só, tipo, nossa, muita informação não é para mim. Então, todo mundo pode fazer tudo. O CrossFit não é o CrossFit que te limita. O CrossFit vai ser adaptado para você, seja tem alguma lesão ou alguma necessidade especial, não tem problema nenhum, pode praticar. Certo. No teu caso, Roberto, como é que foi aí essa evolução? Como é que você se sente, assim, quando vê que consegue fazer um pouco mais do que estava fazendo lá atrás, né? A gente se motiva muito, porque a gente vai aprendendo e vai evoluindo no dia a dia. Eu, no começo, tinha muita dificuldade para fazer muito exercício. Hoje em dia, já consigo desenvolver bem mais no meu treino. Certo. Bacana. Pessoal, daqui a pouco a gente vai continuar falando aí sobre as curiosidades, as informações do CrossFit. Agora a gente faz um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta a conversar. Pode Perfeito. ser? Depois do intervalo, então, a gente fala mais sobre CrossFit. Até já! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele?
ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região. Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Sabe quando você coloca uma roupa na secadora e ela encolhe? Esse efeito é muito comum nos processos de beneficiamento têxtil. Esse processo confere textura, brilho, maciez, amarrotamento, caimento e resistência ao tecido para atender aos diversos gostos dos consumidores. A egressa no curso de moda, Loreni Fátima da Silva, buscou entender que efeitos a exposição a químicos, calor e umidade têm no tamanho dos tecidos feitos de algodão. A pesquisa teve foco nos tecidos 100% algodão, cambraia e sarja, através de amostras de 2 peças do vestuário feminino, um top e um short, e amostras de tecidos. As peças foram expostas a produtos químicos, altas temperaturas e umidade para simular o processo de beneficiamento. Loreni concluiu que houve diferentes variações nos tamanhos das amostras para cada tipo de teste realizado. Entretanto, apesar do encolhimento, os tecidos que são submetidos a estes processos naturalmente tendem a retornar às dimensões originais após a remoção dos químicos e a primeira lavagem. Nos testes de tração, observou-se que a sarja tem maior resistência em relação ao tecido cambraia. O algodão representa 70% do mercado têxtil mundial, com produção de mais de 20 milhões de toneladas por ano. No Brasil, o algodão é produzido principalmente nos estados de Mato Grosso, Bahia e Goiás. Eu sou Christopher Marim e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com Na Torcida e agora é hora de conferir o quadro de medalhas. O karateca Marco dos Anjos, da equipe de Chapecó, assumiu a liderança do ranking mundial na divisão sub-21, na categoria até 75 quilos. O ouro no Pan-Americano, no Chile, no mês passado, deu os pontos suficientes para consolidar o chapecoense como líder do ranking. A equipe infanto-juvenil de vôlei de Chapecó disputou no último final de semana a etapa final do campeonato catarinense e encerrou a competição em segundo lugar. A equipe de Jaraguá do Sul ficou com a primeira colocação. Chapecó classificou mais 2 modalidades para os Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, fase estadual, que será realizada em Indaial, Timbó e Pomerode, de 1º a 10 de novembro. As modalidades de boche e bolão feminino conseguiram passar pelos jogos regionais. No domingo, dia 6 de outubro, o time de futebol americano Chapecó Badgers entra em campo contra o Erechim Coroados. O jogo será às 2h30 da tarde e essa é a primeira partida da Copa Oeste, uma competição que reúne clubes do Oeste Catarinense e da região norte do Rio Grande do Sul. Para quem quiser prestigiar, a entrada é franca e o Chapecó Badgers conta com uma parceria da Chapecoense para esse campeonato. E o handebol feminino de Chapecó promove um costelão no fim de semana para levantar recursos para a modalidade. O pessoal mandou um recado para a gente que você acompanha agora. Venha prestigiar o costelão do handebol feminino. Venha prestigiar o costelão do handebol. Vai o costelão do handebol! Então, se você puder colaborar, é sempre muito importante. As modalidades precisam e muito dessa ajuda. Agora a gente volta a falar sobre o CrossFit. Hoje a gente recebe aqui o Roberto Lampugnani, que é praticante da modalidade, o Natan Tafarel, que é professor de CrossFit. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre quem pode praticar CrossFit. Tem alguma contraindicação? A gente sabe que os exercícios são puxados, né? É um treino
de muita intensidade, todo mundo pode fazer? Tem contraindicação? Como é que funciona? Então, todo mundo pode praticar. Ele não muda de atividade, por exemplo, de uma musculação que acontece. Caso você tenha alguma necessidade que você não possa fazer um exercício, um salto, por questão de joelho, tornozelo, coluna, a gente vai ver isso. Mas, de maneira geral, tudo pode ser adaptado para a pessoa. Então, não tem limitação que você não possa contornar. Certo. Você, Roberto, consegue fazer todas as atividades? Tem alguma restrição? Eu não consigo fazer todas as atividades ainda. A gente sempre está evoluindo. Tem muito exercício que depende de muita técnica. Certo. Então a gente vai aprendendo aos poucos e aos poucos a gente vai conseguindo fazer um pouco de cada coisa. Claro. Não, mas que bom que você não consegue por uma questão de evolução. Não tem nenhuma restrição, nenhuma questão de saúde que te impeça de fazer nenhuma modalidade. Ai, que bom. Agora, a gente estava conversando também sobre essa questão do crescimento da modalidade, da popularização, e aí a gente viu que hoje em dia tem muitos estabelecimentos, né, que oferecem CrossFit. Agora, na hora que alguém quiser escolher, por exemplo, um lugar para praticar o CrossFit, que cuidados precisa tomar, então, na escolha desse lugar, dos profissionais que atuam? Então, tu pode ver ele de várias formas. Por exemplo, o local é um deles. Você ir no local, ver os professores atuando, fazer aulas experimentais que todos os locais oferecem. Você procurar pedir quais são as qualificações dos professores, cursos que eles fizeram. Normalmente o pessoal que é franqueado paga um custo para isso. Normalmente todos os professores devem fazer o curso da CrossFit, pelo menos. Então já é uma garantia que um dos cursos mais básicos a pessoa vai ter. Então seria um deles. E não olhar pelo preço, que o pessoal fala muito que CrossFit é caro, mas na verdade não é. Se você botar no papel e tu olhar, todos os dias você tem uma aula com o professor, então todos os dias você vai ter atenção daquele professor durante aquela hora. Se você for para uma academia, você vai pagar, pode até pagar menos da metade, mas você não tem tanto acompanhamento. Se você quiser acompanhamento, você vai pagar para um personal. Então, o preço não é o fator predominante. Certo. E agora a gente vê também que tem muitos, hoje em dia, assim como em outras modalidades e outros serviços, tem muitos aplicativos aí que disponibilizam também treinos para quem quiser fazer em casa, fazer sozinho. Que cuidados a pessoa também precisa ter para fazer uma atividade física sozinho, assim, sem muita orientação? Dá para fazer, não tem problema. Ou se isso é recomendável ou não, né? Não tem problema. A questão é que você tem que se conhecer muito bem e sempre é bom você ter alguém para te corrigir. Alguns exercícios muito simples que todo mundo faz corretamente, eles podem levar a alguma lesão, algumas movimentações podem causar coisas que você... tô sentindo uma dor no ombro, sentindo uma dor no quadril, uma dor na lombar, e tu continua porque tu acha que pode ser normal, e você não tem ninguém com quem você possa falar ou dar um feedback. Um professor está lá para isso. Senti uma dor nas costas. Quando fez, como faz, como dói, e tu vai tendo esse feedback. O Roberto esses dias estava com dor no joelho, mas está com dor na lombar, certo? Ele me falou isso, então eu pude ir lá, falei, a gente trocou, e às vezes você treinando sozinho você não faz. Esse é um dos principais quesitos que eu diria. Mas atividade por atividade qualquer pessoa pode fazer, desde que conheça o próprio limite. Certo. Agora, o CrossFit, ele é uma atividade que também, pela intensidade, leva muito o praticante assim, ao seu limite, né? E aí, como é que foi, Roberto, descobrir o teu limite, assim, qual era o teu limite, né? Como diz o Natan, a gente todo dia está descobrindo o limite, né? Porque a gente sempre tenta superar esse limite. Mas é bem motivante quando tu vê que tu superou. Você consegue levantar um determinado peso em uma atividade e na próxima semana, no próximo mês, você vê que você já consegue aumentar, mesmo que seja pouco, isso já é bem satisfatório, né? Só uma coisa deixar que é importante, é que nem todos os dias a gente, como eu estava falando antes, nem todos os dias a gente vai ir para esse limite. Sim.
Como tu pediu antes, quais seriam os dias, quantos dias seriam interessantes trabalhar. Tu pode trabalhar todos os dias, mas você precisa deixar o corpo descansar. Então, um dia ele treinou muito forte, no outro dia ele vai e treina um pouquinho mais leve, para a gente equilibrar esse estímulo. Todo dia, muita intensidade, muita carga, muito estresse fisiológico. Eu posso ter estresse mecânico, eu posso ter lesões. Esse é um dos casos que o pessoal diz, CrossFit machuca. Não. Ego machuca, você querer levantar, você não ouvir o professor, ou, às vezes, um pouco de um erro no planejamento dos treinos também pode levar a pessoa a se machucar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Pois é, por isso é importante o olhar do profissional, conhecer a sua turma também, o seu grupo ali, né? Como é que vocês fazem, então, quando tem gente chegando? Sempre tem gente nova chegando, e aí como é que se adapta a atividade com aquele grupo que já está ali num ritmo de repente? Então, nós precisamos olhar para a pessoa e ver o que ela pode fazer, como ela se movimenta, fazer uma análise sobre ela. Eu não posso pegar simplesmente ele e você botar no mesmo dia, fazer a mesma coisa com a mesma carga. Eu tenho que separar. Ele já treina, você que estaria começando, eu preciso lhe conhecer para daí eu ter confiança no que você faz e eu poder lhe deixar fazer. Certo. O CrossFit também vem se consolidando como uma atividade de resultado rápido. Isso é verdade? É mito? O que a gente pode dizer? Sim e não. Sim, ela realmente é uma atividade, ela pode proporcionar um resultado rápido desde que você cumpra outras tarefas. Descanso. Primeiro, descanso. Segundo, alimentação. E o terceiro, realmente, o treino. Então, se as três estiverem alinhadas, você tem resultados bons em um período de tempo bem curto. Mas não importa o quanto você treine, se você não cuidar, se não dormir, não descansar e não se alimentar bem, não tem como você ter esse resultado. Certo. Uma coisa não leva a outra nas costas. Não funciona sem a outra, né? Você, Roberto, como é que você avalia assim, os resultados no período que você está treinando? Está dentro daquilo que você esperava? Você consegue fazer tudo isso que o Nathan falou, assim, descansar, comer direitinho? A gente sempre tenta fazer isso, né? Às vezes não dá certo, mas assim, a gente tenta se regrar bastante, principalmente no cuidar da alimentação, como diz o Nathan. A alimentação e o descanso, eles realmente são bem importantes, porque se você se alimenta mal, no dia anterior que você for treinar, no meu exemplo que treino de manhã, eu percebo muita diferença no meu treino. Então, realmente, a alimentação e o descanso, ele muda bastante a evolução, né? Certo. E aí tem algum cuidado especial na alimentação antes ou depois do treino? Então, como a gente estava falando antes, a questão de carboidratos. O pessoal crucificou ele, mas na verdade ele é bem importante para esse tipo de atividade. Quando você tem alta intensidade, ele é necessário você ter ele no corpo para você ter um desempenho melhor usando essa via energética. Então não dá para pôr toda a culpa no pãozinho. Tem o seu lado bom também. Tem seu lado bom. Certo. Agora, para quem quer começar então, que dicas a gente pode deixar, que orientações a gente pode deixar para quem nos assistiu até agora e se empolgou assim, com o exemplo do Roberto, com as tuas orientações? Qual é a dica? Olha, eu diria, diferentemente de qualquer atividade, ache alguma coisa que você goste, que você vá fazer por um longo tempo e dá uma chance, tá? Assim, tomar cuidado, procurar um local que tenha profissionais bons, que seja não só, que não veja só o preço, mas veja qual é o ambiente que tu vai estar entrando e que esteja de braços abertos para tentar fazer. Certo. Roberto, para você valeu a pena, né? Sim, valeu a pena, sim. Recomenda? Recomendo. Tá certo. Pessoal, muito obrigada pela presença, pelas informações. Foi um prazer. Espero que a gente possa recebê-los outras vezes para conversar um pouco mais sobre CrossFit, explicar também e contar um pouquinho dos resultados das competições. E boa sorte aí na atividade. Obrigado. Que continue sendo
prazeroso e divertido. Sim, esperamos. Certo, muito obrigada. Muito obrigado. O programa Na Torcida dessa semana fica por aqui. Você pode rever essa edição no canal 15 da NET e nas nossas mídias sociais. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Até lá!